Bom dia, gente, tudo bom com vocês? Espero que sim. Então vamos lá para a nossa aula de Normand 22. Então, a gente já falou sobre uma aula introdutória, falamos sobre honras fúnebres e agora iremos falar sobre as bandeiras nacionais, certo? As bandeiras, que já até falamos um pouco sobre elas, ok? Então, vamos lá. Então, o uso da bandeira nacional. Como vocês já sabem, essa aqui é a bandeira que está no pau da bandeira, ali no extremo da popa do navio, ok? Esse aqui é o pau da bandeira. E, por exemplo, se estiver um luto oficial, ela estará à meia-driça. Ok? Isso vocês já sabem. Agora vamos para a nossa aula de hoje, de verdade. Então, o uso da bandeira nacional 4.1. Toda embarcação inscrita nas capitanias e repartições subordinadas só pode usar na popa a bandeira nacional. Então, aqui não pode estar a bandeira da empresa, não pode estar a bandeira de outra nacionalidade se ela é inscrita na capitania dos portos. Aqui vale uma ressalva que nem todas as embarcações brasileiras estão inscritas na capitania, mas normalmente elas usam também a bandeira brasileira nessa popa, nesse pau da bandeira, ok? Então, as embarcações brasileiras de arqueação bruta maior que 5 usará obrigatoriamente a bandeira nacional na entrada e saída dos portos, quando trafegando à vista de outra embarcação de povoação ou de farol com guarnição, em porto nacional das 8 horas ao pôr do sol, quando se tratar de embarcação mercante, em porto estrangeiro acompanhando o cerimonial do país. Então, como funciona aqui? Eu digo que a bandeira é aparecida, ela gosta de aparecer. Porque quando ela está no alto mar, ela não aparece, ela não quer ser içada. Na verdade, por que ela não é içada no alto mar? Por que ela não é içada quando ninguém está vendo ela? Porque se ela é içada no alto mar, ela vai sofrendo desgaste do meio. Ela pode sofrer algum desgaste, rasgada, certo? Ficar batendo ali com o vento. Então, não é o ideal, porque vai desgastar a bandeira e isso também não pode estar feito. A bandeira tem que estar em condições ideais. Então, embarcações brasileiras com arqueação bruta maior que 5 usarão obrigatoriamente a bandeira nessas condições, que são entrada e saída de porto. Então, quando alguém está vendo, entrada e saída de porto. Quando estiver no porto, das 8 horas ao pôr do sol, temos questões que falam que é do nascer do sol ao pôr do sol. Não, é das 8 horas da manhã. Não importa se o sol nasceu, se deixou de nascer, se não nasceu, é das 8 horas ao pôr do sol. Ok? E em porto estrangeiro, isso depende do horário. Pode ser do nascer do sol ao pôr do sol, isso independe. Mas em porto nacional é das 8 ao pôr do sol. E além disso, por exemplo, a minha embarcação está em alto mar e cruza. Eu vejo uma outra embarcação. O que eu vou fazer? Alguém está vendo. A bandeira quer se aparecer. Então eu vou lá e mostro a bandeira. Depois que eu mostrar minha bandeira como um sinal de cumprimento, eu vou tirar minha bandeira e acabou. Ok? E isso é obrigatório para as embarcações de arqueação bruta maior que 5. Certo? Entenderam? Tudo bem? Então, é isso. Entrada e saída de porto, trafegando à vista de outra embarcação, povoação ou farol com guarnição, ok? Em porto nacional das 8 horas da manhã ao pôr do sol, e em porto estrangeiro esse horário vai variar, certo? Pode ser igual ao do Brasil ou não, ok? Agora vamos falar sobre obrigação do tripulante no cerimonial à bandeira nacional. Então, é aquele procedimento que eu acho que todo mundo já sabe. Quando uma bandeira está sendo içada, quando está tendo algum cerimonial em relação à bandeira nacional, está sendo içada ou estão tirando a bandeira, ok? O que se tem que fazer? Tem que se dotar uma posição de respeito e se descobrir-se, ok? Então, se dota uma posição de respeito em relação a essa bandeira nacional, ok? Então, estão içando a bandeira e você estava lá trabalhando do lado, lá no convés.
ou perto da bandeira. Você está vendo eles içando a bandeira e você está trabalhando. Você continua trabalhando? Não. Você vai voltar-se, olhar para a bandeira e adotar uma posição de respeito, uma posição de sentido, por exemplo. Ok? E além disso, aqui é um parágrafo único. Os alunos da Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante, a EFOM, enquanto matriculados no curso de formação de oficiais da Reserva da Marinha, cumprirão o determinado no cerimonial da Marinha do Brasil para as ocasiões. Então, esse que eu estou falando aqui, de adotar uma posição de respeito, certo? E voltar-se para a bandeira, é em relação à Marinha Mercante. Além disso, temos os alunos da EFOM. A EFOM forma oficiais da Marinha Mercante. Só que durante o curso que eles estão se tornando, vão se tornar oficiais da Marinha Mercante, eles ainda são o quê? Eles são militares. Durante o curso, eles são militares, porque esse curso é oferecido pela Marinha. Então, durante o curso, eles são militares. Então, eles estão no curso de formação de oficiais da reserva, porque depois que eles concluíram o curso, eles serão oficiais da Marinha Mercante e da reserva da Marinha do Brasil, da reserva da Marinha de Guerra. Então, enquanto eles estiverem no curso, eles são militares da ativa. Então, como eles são militares da ativa, eles terão que seguir o cerimonial da Marinha, e não esse cerimonial que a gente está falando aqui. Que esse cerimonial que a gente está falando aqui é o cerimonial da Marinha Mercante. Norman 22 está relacionado à Marinha Mercante. Ok? Tudo certo? Então, com certeza, esse cerimonial da Marinha do Brasil, da Marinha de Guerra, é um cerimonial mais incrementado. Tem outras coisas que esse oficial da ativa tem que fazer. Não somente se voltar a adotar uma posição de respeito, igual um oficial da Marinha Mercante normal. Ok? Então, esse aluno, depois que saiu da EFOM, ele faz esse aqui que a gente está falando. Certo? Mas enquanto ele está na EFOM, ele tem que fazer o cerimonial da Marinha de Guerra. Ok? E cumprimento em viagem. A gente já falou aqui, ó, o uso da bandeira nacional. Então, quando eu estou trafegando e avisto uma outra embarcação, ou uma povoação, ou um farol de guarnição, eu vou lá, mostro minha bandeira, depois recolho. Como uma demonstração de cumprimento. Um cumprimento em viagem. Eu estou cumprimentando, cruzei outro navio, eu iço a minha bandeira nacional, depois eu desço ela, depois de cumprimentar. Ok? Então, as embarcações mercantes nacional em movimento ao se avistarem no período compreendido entre 8 horas e o pôr do sol, deverão proceder ao cumprimento içando e arriando as bandeiras nacionais. E isso aqui, então, se às 7 horas uma embarcação avistar a outra, elas não têm a obrigação de içar a bandeira. Somente nesse mesmo período que é das 8 da manhã ao pôr do sol, certo? Eles podem se confundir em relação a esse horário aqui, ó, porque tem dois horários, 8 e aqui também é 8. Só que em duas situações diferentes. Então eles podem querer te confundir, falar que é do nascer do sol ao pôr do sol. E se você não tiver essa regra na cabeça, não tiver isso na sua cabeça, você vai esquecer e achar que está tudo certo e vai assinalar uma questão incorreta ou vai deixar de assinalar uma questão incorreta. Ok? Então, das 8 ao pôr do sol, quando embarcações mercantes nacionais se avistam, certo? Elas vão fazer esse cumprimento. Além disso, nesse parágrafo único, cabe à embarcação mercante iniciativa do cumprimento quando avistado por navio de guerra. Então, eu sou uma embarcação mercante e eu avistei um navio de guerra. Eu não vou esperar o navio de guerra me cumprimentar e içar a bandeira, ou esperar que façamos ao mesmo tempo. Eu vou fazer primeiro aquilo, depois o navio de guerra vai fazer para mim. Ok? Isso aqui, ó, tem um problema que ele não diz se é navio de guerra brasileiro. Então, provavelmente de outra nacionalidade deve entrar, que aqui a regra não estipula. Então, um navio de guerra americano, também a minha embarcação vai ter que avisá-lo, mostrá-lo. Ok? Tudo certo? E agora na situação em relação às embarcações estrangeiras, certo? É o que teremos. Embarcações estrangeiras içará a bandeira nacional no topo do mastro levante e na popa a bandeira do país a que pertencer, nos casos previstos na linha A, B e C do subitem 4.1. Então vamos por parte. Então, onde ela içará as bandeiras? Então, aqui no pau da bandeira, ela içará o quê? Ela içará a bandeira da nação que pertence. Bandeira da sua
nação. Então, se é uma embarcação russa, ela terá aqui uma bandeira russa, ok? E além disso, ela terá aqui no mastro de vante a bandeira do país em que ela está, bandeira do Brasil. Então, por exemplo, uma embarcação caribenha veio ao Brasil. Ela terá sempre aqui no pau da bandeira, não pode colocar outra bandeira, a embarcação do seu país. Desculpa, a bandeira do seu país, a bandeira caribenha, a bandeira panamenha. Aqui no mastro de vante, ela terá mostrando a bandeira do Brasil, a bandeira do país em que ela está. Ok? Entenderam onde vai colocar a bandeira? Então, aqui no mastro de vante, vai se colocar a bandeira do Brasil e aqui no pau da bandeira vai se colocar a bandeira da sua nacionalidade de origem. E em que situações se colocará essas bandeiras? Aqui nos previstos na linha A, B e C, do item 4.1, que são na entrada e saída dos portos, quando trafegando à vista de outra embarcação e em porto brasileiro, das 8 ao pôr do sol. A linha D não tem sentido para bandeiras estrangeiras. Então, é basicamente igual a uma embarcação brasileira. Só que a única diferença é que ela vai ter uma bandeira da sua nacionalidade aqui e uma bandeira do Brasil aqui no mastro de vante. Ok? Entenderam? E além disso, uma parte importante é que vocês já sabem, eu já até comentei com vocês, que a bandeira nacional, certo? É proibido fazer o uso da bandeira nacional que esteja fora das especificações previstas em lei e não se encontre em bom estado de conservação. Então, às vezes, uma bandeira que é desconfigurada, uma bandeira que não tem uma proporção certa, uma bandeira que não é oficial, não se pode usar. Além disso, uma bandeira rasgada, uma bandeira manchada, certo? Uma bandeira que esteja claramente em não bom estado, ela não deve ser usada. E isso é proibido e pode ser punido, certo? Por descumprimento da norma 22. Então, gente, era isso a nossa aula de hoje. Então, a gente falou sobre embarcações estrangeiras, suas embarcações, cumprimento em viagem, obrigação no ceremonial à bandeira e o uso da bandeira nacional. Então, espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, manda uma dúvida pra gente, que a gente vai ter o maior prazer em tirá-la de você. Então, bons estudos, um beijo, um abraço e tchau!